batistas para serem observados. É claro que usos e costumes é uma coisa, viu, gente? Não vamos confundir com doutrina. Usos e costumes são uma coisa separada que pode ser confundido com princípios, certo? Então, por exemplo, os batistas têm uma beleza, eu acho uma beleza. Você está na Paraíba e você tem um culto batista, você bate palmas e você pode louvar, os cantores podem fazer uma ginga, louvar, se balançando. Se você for a São Paulo, por exemplo, ou ao Rio de Janeiro, ou ao Rio Grande do Sul, algumas igrejas batistas, você não bate nem palma, e se o cantor der uma gingada lá no altar, ele é afastado do ministério de música. Porque, quer uma palavra, irmão? Não, acho que não. Então, qualquer momento você pode interromper, é só acionar o botãozinho de perguntar, que a gente está por aqui. Alguém colocou a mensagem, deixa eu ler aqui essa mensagem, não sei se é isso. Não. Boa noite, Ana Paula, Deus abençoe. Então, quando você viaja muito o Brasil todo, você vai encontrar pessoas batistas, doutrinariamente iguais a nós, batistas, mas com usos e costumes diferentes. Por exemplo, em São Paulo tem igreja que a cantora não usa calça na ministração do louvor na hora do culto. Tem que ser saia. São usos e costumes. Tem igrejas batistas que você só prega se tiver paletó e gravata. Mas isso não são princípios, são usos e costumes. Agora vamos para os princípios batistas. Eu deixei um material no grupo de disciplinas batistas e do Sete Base, o material de John Landers, o livro Teologia dos Princípios Batistas. Eu tirei foto para você ler sobre o movimento ecumênico, você dá uma lida no movimento ecumênico, e você fazer um resumo e entregar na próxima terça-feira. Você coloca em PDF e manda para o meu privado, 9908-3620, meu privado. Porque e-mail a gente não abre direto, o WhatsApp a gente está abrindo direto. Então manda para o meu privado que eu leio, já ponho a nota e anoto, na próxima aula eu já dou a nota para você. Ok? Então faça isso, é a primeira tarefa. Mas nós temos algumas tarefas para nós passarmos para vocês. Mas antes vamos ver quais são os nossos princípios. Estão vendo aí na tela? Sim. Muito bem. Jesus Cristo como Senhor. Jesus Cristo como Senhor. A autoridade da Bíblia, a competência do indivíduo, a livre interpretação da Bíblia, a salvação pela graça, o Espírito Santo em cada crente, a igreja, o ministério batista, as ordenanças, a liberdade religiosa, a cooperação entre os batistas e os batistas e os outros. Então, deixa eu ver quem está me pedindo para entrar aqui. Se tem alguém. Geonice, muito bem. Seja bem-vinda, irmã Geonice. Então, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos passar esse trabalho aqui, ó. Você vai ler, é só você ler. Pastor, não sou batista, como é que eu faço? Está na internet. Ler a declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira. É só para ler. Você vai ler e vai dizer, pastor, eu li. 2. Fazer um resumo sobre o texto, sobre o movimento ecumênico, que está lá no grupo que eu já coloquei as fotos do livro, do capítulo, melhor dizendo. Pesquisar sobre a competência do indivíduo e a salvação pela graça. O que é que os batistas falam de competência? O indivíduo é competente para quê? E a salvação é pela graça ou pelas obras? E segundo a visão batista. E você pode pesquisar na internet. Então, esse é o nosso entendimento. Para você entender o que é a nossa doutrina, está lá na internet, você pode colocar batistas.com, é o site oficial da Convenção Batista Brasileira, batistas.com. Você vai baixar essa declaração, ou online, você lê, e você, quando entregar o trabalho, você vai dizer, pastor, eu li a declaração. E ler o movimento ecumênico, você dá uma lida e fazer um resumo. Nesse resumo, eu queria que você fizesse um resumo interessante. Eu não quero que seja uma resenha, não precisa fazer uma resenha que é muito bem elaborada.
basta você fazer um resumo. Ao final do resumo, você coloca um parágrafo de conclusão, o que é que você achou do capítulo lido e estudado. Se você é a favor do ecumenismo, se você é contrário, se você é favorável ao ecumenismo com outros irmãos, ou somente com os batistas, ou com os católicos, com os ortodoxos, você vai dar a sua opinião. Sua opinião não será discriminada. Eu vou respeitar a sua opinião, certo? Claro que a gente vai dar a nossa posição como professor, mas você tem a liberdade de você ler o material e chegar às conclusões às quais você entende que deve chegar. Isso é muito importante você entender isso. É um grande princípio batista esse, é a liberdade de interpretar a Bíblia. Por isso que eu digo brincando, viu, batistas? Não fique zangado comigo, mas eu digo brincando. Os batistas são os pais das grandes heresias. Porque toda grande heresia passou pelos batistas. Toda grande heresia. Mas os batistas permanecem. Não é porque o cara chega lá no batista e diz, eu posso interpretar livremente? Posso. Claro que pode. Agora você tem que ter a dinâmica de interpretar. Eu não posso pegar um texto isolado, eu tenho que olhar o contexto inteiro, eu tenho que olhar o que o autor está dizendo, eu tenho que verificar a cultura da época, eu tenho que entender quais são os costumes da época, eu tenho que fazer uma interpretação na língua portuguesa e para o original grego, interpretar no original grego, para eu fazer isso. Então tem que ter, não é eu acho, eu penso, é da minha vontade, é bonito. Porque, gente, hoje em dia na internet tem muitos influenciadores, católicos, evangélicos, ortodoxos, tem muitos influenciadores. E os caras falam como se eles fossem a última bolacha do pacote, como eles fossem a mosca branca. Espera aí, gente. Nós temos que ter humildade para reconhecermos que tem situações que a gente não sabe contornar. Eu tenho 30 anos de pastor, e como teólogo já tenho 35 anos de teólogo, eu digo a você uma coisa para você. Tem coisas que eu ainda não entendo. Eu tenho essa humildade de dizer que tem coisas que eu não entendo. Eu aceito pela fé, porque eu creio e sou crente em Jesus, mas tem coisas que eu não entendo, certo? Então a gente tem que ter humildade. Vocês vão reconhecer aqui em mim um pastor que tem humildade teológica. Eu não tenho a última palavra. Quem tem a última palavra é a Bíblia Sagrada. Ela tem a última palavra. Aí você vai pesquisar sobre a competência do indivíduo e pesquisar a salvação pela graça. É para você entender, porque nós batistas temos uma concepção quanto ao indivíduo. Por exemplo, só dando um spoiler do que você vai pesquisar e do que eu vou dar a aula na próxima aula. Você tem que entender é que nós batistas não temos um guru. O meu pastor, que eu fui ovelha, ele não era o meu guru. Ele dizia e eu concordava e discordava, com respeito e consideração e amor e carinho. Tem igrejas que até para namorar o rapaz tem que pedir permissão ao pastor, a moça tem que pedir permissão ao pastor. Não quero emitir juízo de valor, mas o pastor não manda na sua vida. O pastor é um orientador. Quem gosta de futebol aqui? Todo mundo gosta de futebol? Beleza. Tem flamenguista aqui no meio? Tem? Misericórdia, Jesus. Meu Deus. Mas eu vou dar um exemplo do futebol. O pastor é um treinador. O pastor é Abel Ferreira. É o Felipe Luiz. E quem são as ovelhas? São os jogadores do Flamengo, do Palmeiras, por exemplo. E aí, às vezes, o treinador diz, faça isso, o cara faz diferente. Para o bem ou para o mal. Então, nós batistas somos livres para chegarmos diante de Deus e sermos competentes de interpretarmos a Bíblia e entendermos a salvação pela graça de nosso Senhor. Vamos continuando. Muito bem, primeiro princípio, a fonte suprema da autoridade cristã é o Senhor Jesus Cristo. Eu quero que vocês entendam, meus irmãos, que muitas vezes o Senhor Jesus Cristo está aleijado de declarações doutrinárias de várias denominações protestantes e evangélicas. Nós não podemos ser dissuadidos, isto é, deixar de crer na beleza de nosso Senhor e Salvador Jesus. Jesus é soberano,
de onde emana a eterna divindade e o eterno poder de Deus. Ele é o Filho unigênito do Deus Pai, certo? Através de sua redenção vicária, isto é, substitutiva, nós fomos perdoados. Os pecados da humanidade ficaram sobre ele, pelas suas feridas nós fomos sarados, e na sua morte nós estamos livres do pecado. E sua ressurreição autenticou o seu poder sobre a morte e sobre todas as coisas. Então, ele é grandioso, é maravilhoso. Como unigênito Filho do Deus Supremo, de sua redenção vicária e ressurreição vitoriosa, sua autoridade é a expressão de amor justo, sabedoria infinita e santidade divina, e se aplica à totalidade da vida. Olha, eu não sei se vocês já perceberam, mas muitas vezes nós estamos num culto evangélico e poucas vezes se fala em Jesus Cristo. Já aconteceu isso com você? Você achou algum culto que pouco se falou sobre Jesus Cristo? Eu já participei de alguns cultos que não se falava em Jesus Cristo. Falava-se em Deus, falava-se no Espírito Santo, que é o mesmo Deus. Nós queremos em um Deus em três pessoas: Deus Pai, e Deus Filho e Deus Espírito Santo. Mas só para você compreender que as músicas não eram centralizadas. Cuidado com música, meus irmãos. Vocês são líderes. Cuidado com a musicalidade cristã. Eu não sou nenhum censor de música, mas tem músicas que não são cristocêntricas, que não elevam o nosso pensamento, o nosso coração ao Cristo Supremo ressurreto entre os mortos. Então tem muitos cultos que se fala de muita coisa. A pessoa dá testemunho. Eu ganhei isso, eu ganhei aquilo. É raramente ouvir alguém dizer assim: pastor, me dê uma palavra. Irmãos, eu estou aqui, eu era viciado em pornografia, eu era adúltero, eu era imoral, eu era ladrão, e Deus mudou a minha vida, eu quero pedir oração porque a tentação é grande, me ajude. Você não vê isso nas igrejas. Nem em culto de oração. Muitas vezes é a ênfase sobre o que Deus deu, o que Deus deixou de dar, um emprego, uma casa. Isso é fruto de uma pós-modernidade, que é um conceito filosófico abstrato, que nós estamos numa época que é pós-moderna. É uma época de liquidez religiosa, liquidez pessoal, liquidez comercial, liquidez filosófica, liquidez subjetiva, que não tem absolutos. E a gente vai entrar em filosofia que a gente vai longe. E o homem hoje é totalmente diluído em seus problemas psicológicos, seus esquemas psiquiátricos, que querem estar numa igreja para ouvir o que é agradável, ouvir o que é gostoso, o que é bom. Vai receber uma casa, vai casar, vai ganhar dinheiro, vai arrumar um emprego, vai passar em concurso. Aquela emoção, aquele êxtase, aquele levantar das mãos. Eu não sou contra levantar a mão, pode levantar a mão, não sou contra. Mas a nossa fé não se resume em movimentos emocionais, se resume na pessoa centralizadora de Jesus Cristo, o Messias, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Verbo da vida, a palavra encarnada, a palavra viva, a palavra da verdade. Ele é maravilhoso, é ele o nosso princípio. Então, nós batistas temos como princípio a autoridade, eu vou ser redundante, a autoridade autoritativa de Jesus Cristo, nosso Senhor. Por isso que nós batistas zelamos mais pelo Novo Testamento do que pelo Velho Testamento. Deixa eu explicar. A Bíblia é a palavra de Deus. Mas o nosso culto é neotestamentário. A lei se cumpriu na pessoa de Jesus. Jesus cumpriu toda a lei. E a lei tem seus princípios para nós hoje, para serem observados. Eu não preciso fazer um parapeito na minha casa, porque a lei pediu que colocasse um parapeito na casa. Eu não preciso, no dia de sábado, jogar uma pedra, como o Talmud ensinava, joga uma pedra, um tiro de pedra, é aquele caminhado que você pode dar para pegar água para um bicho, para pegar uma planta, pegar um chá, pegar uma fruta. Nós não somos isso, mas nós entendemos que o dia do Senhor, que é o domingo, é um dia para a gente reservar para a glória de Jesus. Entenderam? A gente crê em toda a Bíblia. Então, é importante a gente ter esse entendimento. Qualquer momento você pode me interromper. Então, dessa autoridade procede toda a integridade do propósito cristão
o poder da dedicação cristã, a motivação da lealdade cristã. Ela exige a obediência aos mandamentos de Jesus Cristo, dedicação ao seu serviço, fidelidade ao serviço e máxima devoção à sua pessoa, como o Senhor vive. Então você vai perceber o quê? Cristo como Senhor vai nos dar o quê? A integridade. Por que eu sou cristão? Eu sou cristão porque eu gosto de uma igreja ou porque eu amo Jesus? Vocês podem me responder? Eu sou cristão porque amo a igreja ou amo a Jesus? Jesus. Eu amo a Jesus. Do amor de Jesus vai derramar o meu amor pela igreja, porque a igreja é a noiva de Cristo. Então a motivação da lealdade cristã, por que é que eu sou leal? Por que é que eu sou crente em Jesus? Então essa lealdade, essa motivação, essa dedicação, essa integridade, esse propósito cristão vai culminar em quê? Obedecer aos mandamentos do Senhor Jesus, que João diz que os seus mandamentos não são pesados, a dedicação ao seu serviço. Eu vejo hoje com facilidade os crentes faltam cultos dominicais. Facilidade. É uma extrema facilidade, eu não entendo isso. Ah, pastor, que o senhor é pastor, quer todo mundo na igreja. Claro que eu quero todo mundo na igreja. Mas eu não sei como é que uma pessoa... Uma gripe deixa a pessoa em casa. Um dor no pé deixa a pessoa em casa. Eu sou de um tempo que a gente ia gripado para a igreja, a gente ia com a dor no pé para a igreja. E lá curado, às vezes não curava, e quando na volta passar, a gente nem se lembrava mais. Mas hoje as pessoas estão negociando no domingo, vendendo no domingo. Então são coisas a se pensar. Então, como está a nossa dedicação ao serviço cristão? Fidelidade ao seu reino, que é o reino de Deus. É o governo de Deus derramado em nossos corações pela fé em Jesus. É o governo de Deus. Deus governa tudo. Deus está acima das festas de padroeiro da sua cidade. Deus está acima do governo municipal, estadual e federal. Deus está acima das artes. Deus está acima de tudo. Nada pode impedir, obstacular, dificultar a sua dedicação, a sua fidelidade ao reino de Deus e a máxima devoção à sua pessoa. A sua devoção é a Jesus Cristo. E aí eu vejo com muita tristeza, muitos crentes hoje são católicos. Ué, pastor, o que é isso? Porque o católico, pelo menos, ele está devoto a uma coisa que ele sabe que não dá futuro para ele. E ele está perdido, sem Deus, sem salvação. E muitas vezes nós estamos devotos a uma estrutura e não devotos ao Criador da estrutura, que é o Senhor Jesus. Estamos devotos das bênçãos advindas do doador das bênçãos, que é Deus, e não ao próprio doador, que é Deus, nosso Senhor. Isso dá muito pano para manga. Mas o que eu quero dizer a você é que você tem que se dedicar e dar sua máxima devoção. Sua leitura bíblica, sua devocional, sua oração, sua finalidade precípua como cristão. Por que você é cristão? Por que você é crente? Por que você serve a Cristo? Então, a suprema fonte de autoridade é o Senhor Jesus. Então, a gente pega o Sermão do Monte. Está lá o Sermão do Monte. Se alguém te obrigar a andar 1 quilômetro, anda com ele 2. Se alguém te ofende, perdoe. Eu não posso discutir os mandamentos do Senhor. Eu tenho que obedecê-los. Se alguém te bater numa face, oferece a outra. Isso não é mais comum no nosso meio. O nosso meio evangélico, as pessoas chamam palavrões. Eu conheço pastores que chamam palavrões. Você ouviu. Eu conheço pastores que chamam palavrões. Eu conheço pastores que são mentirosos. Eu conheço pastores que são dinheiristas. Eu conheço pessoas cristãs que dão mau testemunho e não ligam. Onde está a nossa devoção a Jesus Cristo? Onde está? Então, são questões que a gente tem que pensar. A suprema fonte de autoridade é o Senhor Jesus. Toda a esfera da vida cristã está sujeita à sua soberania.
Pense um pouco comigo. Toda esfera da vida cristã está sujeito à sua soberania. Soberania. Seu poder, sua graça e sua misericórdia. Por exemplo, emprego. Eu não posso trabalhar em qualquer emprego. Eu sou crente. Casamento. Eu não posso casar com qualquer pessoa. Eu sou crente. Entenderam? Compreenderam? Então, por exemplo, você é solteiro. Aí você vai casar com uma moça católica. Vai dar errado. Vai ter problema. A sua vida tem que estar debaixo da sanção cristã de Jesus. É redundante, mais uma redundância. Porque Cristo é cristão e a sanção dele é cristã também. É uma redundância para... Eu gosto de ser redundante para explicar, para você entender, para entrar na sua cabeça e você compreender isso. Então, toda a esfera da vida cristã. Você vai a uma farmácia e você compra um remédio de R$ 35, que tem que ter o troco de R$ 15, a moça lhe dá 25. Aí você diz, oba, ganhei 10. Você não é crente, meu irmão, me perdoe. E se é crente, está precisando pedir perdão a Deus. Então você tem que ser honesto. Honestidade, integridade espera-se de mim e de você. A gente tem que ser santo para a glória de Jesus. Entendido essa parte? Alguma dúvida? Nenhuma dúvida? Então vamos lá. Nenhuma, pastor. Uma bênção. Muito obrigada pela explicação pausada e bem sucinta, bem chuta, bem realista mesmo. Amém, graças a Deus. Vamos continuar. E agora vamos entrar num campo perigoso, que é um campo da política. Não política partidária, não, nada disso. Nada de candidato aqui, apenas conceitos que são totalitários, contrários ao cristianismo. Está no slide. Ó. O princípio do senhorio de Jesus Cristo nos leva a responder a vários desafios. O primeiro deles é o totalitarismo político. Desde o Império Romano até o século XX, os cristãos experimentaram o domínio do Estado totalitário, exigindo-lhes a fidelidade que só é devida a Cristo. Então vamos lá. Os países comunistas e socialistas, eles apregoam que o Deus deles é o Estado, a nação, o governo, as ramificações governamentais. Quais são os países comunistas de hoje, socialistas? Nós temos Cuba, Coreia do Norte, nós temos China, nós temos Venezuela e nós temos alguns outros países africanos e de cunho político totalitário. Porque o desafio, o maior inimigo do cristianismo, o maior inimigo do socialismo e comunismo é quem? O cristianismo. Porque o cristianismo só tem um Senhor, só tem um Rei, só tem um soberano, só tem um grandioso, só tem um eterno, só tem um santo, só tem um salvador, só tem um provedor, só tem um Deus que é Jesus. Vocês estão entendendo? O Império Romano, por que o Império Romano perseguiu os crentes? Você já viu o filme de os crentes sendo jogados aos leões do Coliseu Romano? Por que os países comunistas perseguem o cristianismo? Por que a religião muçulmana persegue os cristãos? Porque todos os cristãos não têm dois senhores. Os judeus, eles eram beneficiados no Império Romano porque eles adoravam Deus, Yahvé, e adoravam Júpiter, porque o Império Romano exigia que você adorasse a divindade romana, que era Júpiter ou Zeus, era o mesmo Deus. E você ia ao templo de Zeus, você sendo judeu, sendo gentil, sendo pagão, você ia lá, se ajoelhava, fazia um sacrifício para Júpiter e Zeus, sacrificava e recebia um documento, um libelo, um documento por escrito, recebia um documento dizendo assim:
Simone Barbosa, no dia de hoje, prestou culto a Júpiter, o deus do panteão dos deuses do Império Romano. Aí você estava livre. Você podia ser judeu, você podia ser feiticeiro, você podia ser qualquer religião. Você tinha adorado Júpiter. Quando o Império Romano percebeu que os crentes não iam sacrificar aos deuses de Roma, começou a perseguição. Porque Roma tinha vários deuses, Afrodite, Vênus, muitos deuses. Baco, vários deuses, era uma parafernália de deuses. E hoje os países comunistas e socialistas exigem uma devoção. Olha, a China, se você colocar na internet, depois da aula você vai perceber, a China está obrigando as igrejas a colocarem um pôster de Xi Jinping, que é o líder máximo da China comunista. E antes de começar o culto protestante, reformado, evangélico ou católico na China, tem que começar o culto assim: adoramos ao líder da República Democrática da China, senhor Xi Jinping, honra, glória e louvor a ele. Aí se abre com esse louvor, aí você pode fazer o culto cristão. Se não fizer, você vai ser preso. A igreja será fechada. Então, por isso, meus amados irmãos, que a nossa obediência é a Jesus Cristo. Não tem nada a ver com Bolsonaro e com Lula, não. Não esqueça esse negócio. Não esqueça esse partidarismo. Estou falando assim de você entender que a sua obediência é a Jesus Cristo. É ao Senhor Jesus Cristo. Então, os cristãos não sucumbiram à ordem de abandonar a fé pela submissão às exigências religiosas e políticas dos imperadores, mas os crentes pagaram com a própria vida ao pronunciarem e viverem a confissão de que Jesus Cristo é o Senhor. Gente, Jesus Cristo é o Senhor. Olha, no Império Romano tem uma história linda de Blandina. Blandina era uma jovem de 17 anos, uma cristã, uma moça, uma donzela consagrada a Deus, crente em Jesus Cristo. Ela foi jogada aos leões. Os gladiadores, quando iam se apresentar para guerrear contra animais e contra os gladiadores, dizia assim: moritura tu salute Kaiser, que em latim significa: aqueles vão morrer te saúdam, ó imperador. E quando um leão avançou sobre o ombro de Blandina e rasgou-lhe os tecidos, jorrou sangue, ela não morreu de imediato. Ela se levantou, colocou a mão no ombro e ela gritou: moritura tu salute Christus, aquela que vai morrer te saúda Jesus Cristo. A nossa adoração é só para Jesus, não é para político, não é para pai, nem mãe, nem imagem, nem escultura, nem nada, nem estrutura, é só para Jesus Cristo. Eu me empolgo, irmãos, eu me empolgo, porque a nossa oração é só para Jesus Cristo, é só para o Senhor. Aí eu vejo os crentes atrás do candidato A, candidato B, cidade pequena, meu Deus, cidade pequena, Passo que é grande, tem isso. O irmão se intriga por causa de política na época de campanha. Eu tive que disciplinar, irmãos, alguns anos atrás, um pessoal que na época Dinaldo era vivo, que era candidato, e Nabor é vivo, ainda é prefeito. Aí o pessoal vinha para a igreja de amarelo, os de Dinaldo, e de vermelho, os de Nabor. Arengando na hora do culto, eu disse: olha, próximo domingo vocês venham com camisa normal. Se eu pegar a cor, eu proibi durante a campanha, ninguém usa vermelho nem amarelo. Mas pastor, você é doido, eu tenho que fazer essa doidice, para ver se o pessoal parar de brigar. E parar de brigar. E hoje a nossa igreja é uma igreja que cada um vota em quem quer e não briga mais, porque aprenderam isso. A nossa devoção é a Jesus. A gente não adora político, não adora Estado, a gente não adora o Brasil, não. O Brasil não é Deus, não. Porque o Brasil é a Paraíba. Eu tenho orgulho de ser nordestino. Orgulho é pecado. Tem a satisfação de ser crente. Você é crente, você é cidadão do céu, vai morar com Jesus por toda a eternidade lá na glória celestial. Então nós batistas temos uma devoção profunda a Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. Então, a nossa rendição é a Jesus. É a Ele que merece toda honra,
toda a glória e todo o louvor. Alguma dúvida por aqui? Alguma pergunta? Vocês entenderam, né? Por isso que o comunismo e o socialismo são contra o cristianismo, porque o cristianismo ele liberta as mentes. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade. João 8,32. A verdade vos libertará. Então a gente é livre, a gente não é capacho de político, a gente é servo de Jesus. A gente é servo do Senhor para a glória de Deus, nosso Senhor. Então, nós temos que se render a Jesus Cristo como nosso Senhor. A história da igreja no século XX também produziu mártires que, sob o domínio do nazifascismo e do regime comunista, não aceitaram a idolatria política das ideologias porque elas conflitavam com os ensinos de Cristo. Esses cristãos aprenderam com os apóstolos. Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. E aqui, gente, eu vou contar um testemunho para vocês. Na pandemia, a nossa igreja fechou as portas. Mas eu, baseado em Atos 5,29, antes importa obedecer a Deus do que aos homens, eu fiz culto escondido nos sítios, nas casas dos irmãos corajosos. E orando, Deus me disse, você tem coragem demais, Deus me dê força, porque se alguém morrer de Covid, vai dizer que fui eu. Mas ninguém pegou Covid. Irmãos, a nossa igreja, eu vou contar um milagre aqui, ninguém pegou Covid. Você acredita nisso? Ninguém pegou Covid, porque a gente ia para os sítios, a gente ia por mato, fazer vigília, a gente ia para casas de irmãos da igreja, casa afastada do centro, a gente cantava baixinho, a pandemia comendo solto e a gente louvando. Louvamos-te, ó Deus, pelo dom de Jesus, que nos tira, e a gente cantando, louvando, bem baixo, digo, irmãos, cante baixo, o vizinho pode denunciar a gente, a viatura pode vir aqui. Na Páscoa da pandemia, a gente fez uma Páscoa em frente da igreja, os irmãos tudo afastados 1 metro dos outros, a gente cantando, louvando, foi lindo, o sol quente de domingo de manhã, a gente fez a Páscoa, celebrando a Páscoa de Jesus, adorando o Senhor, porque eu obedeço a Jesus, não é homem velho não, é a Jesus que eu obedeço. Vocês estão entendendo, irmãos? Eu tenho um colega meu pastor que fechou a igreja todinha, e os crentes ficaram dispersos, aumentou depressão, aumentou ansiedade, aumentou isso, aumentou aquilo. A gente tem que obedecer a Deus. Agora, foi um risco que eu fiz, que eu podia ser preso. A igreja podia, os irmãos podiam ser presos, de estar espalhando Covid, mas ninguém ficou com, eu dizia, venha com máscara, vamos se afastar uns dos outros, e vai dar certo. E deu certo. Então, a nossa adoração, olha, quando o Estado, aprenda uma coisa, os batistas é assim, quando o Estado proíbe você de fazer uma coisa, você obedece se não tiver conflito com a sua fé. Entendeu? O Estado diz assim, está proibido beber cachaça, glória a Deus, a gente não bebe? Maravilha. Mas se o Estado disser assim, está proibido fazer a ceia do Senhor, você vai obedecer? Está proibido pregar o evangelho, você vai obedecer? Você não vai obedecer, você vai viver para a glória de Jesus. Então nós batistas somos assim, Atos 5,29. Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Esse é um princípio batista, que é o senhorio de Jesus. Certo? Então, Cristo como Senhor. Para a gente iniciar, a nossa já está terminando, a gente vai entrar agora na Bíblia, a autoridade da Bíblia. Você sabia que os batistas, até o século passado, até a década de 70 e 80, eram apelidados de Bíblias? Sabe por quê? Porque andava com a Bíblia debaixo do braço, para cima e para baixo. Irmãos, a outro princípio batista é a autoridade da Bíblia. Quem manda na gente é Jesus Cristo, por intermédio de sua palavra, porque ele é a palavra viva. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Renarque, renrologos, kaito, logos, tuteu, em grego. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. A palavra viva é Jesus, então obedece à Bíblia Sagrada, a palavra de Deus.
Então, não só os batistas, mas outros grupos evangélicos aceitam as escrituras e chegam a conclusões diferentes. Por quê? Eu quero que você, alguém me saiba responder por quê. Porque se toda a igreja evangélica segue a Bíblia, por que a conclusão é diferente? Alguém pode responder? Entenderam a pergunta? Se todos a Bíblia como fonte suprema de fé, e por que chega a conclusões diferentes? Alguém pode responder? Vamos lá? Denis, Simone, Hilton. Por quê? Não sei se... Repete a pergunta aí, pastor. Por exemplo, se toda igreja tem a Bíblia como única regra de fé e prática, por que ela chega a conclusões diferentes? Creio eu que deve ser por causa da interpretação, né, de alguns textos. Interpretação. Muitas vezes a sua visão colocada em cima daquele próprio texto, né, que muitas vezes Isso, cosmovisão. E também, pastor, acredito também porque tem a questão cultural, né? Também. Que a gente faz a interpretação, existe como é que eu posso dizer? Uma forma de ser interpretada por conta do período cultural que o pessoal estava vivendo, né? Então, assim, pode ser um contexto diferente, mas era atribuído ao momento em que os cristãos estavam vivendo, né? Exatamente. Por exemplo, a questão de, naquela época, o marido podia ter outras esposas. Aquilo era um contexto cultural da época. A gente não pode usar aquele contexto para hoje, obviamente, né? Então, assim, eu acredito que tem essa questão também, né? Exatamente. Chegam a conclusões diferentes por causa da interpretação da Bíblia. Fatores culturais, muitas vezes... Fatores culturais, costumes, né, pastores? E a doutrina que é trabalhada nas igrejas. Isso, e muitas vezes deixa eu dizer com calma, muitas vezes a má intenção do líder religioso que quer forçar a barra do texto bíblico, interpreta o texto isolado. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui na Assembleia de Deus. Eu respeito a Assembleia de Deus com muito carinho, mas ela proíbe você usar barba, baseado num texto de José, que estava preso, foi chamado por Faraó para interpretar o sonho, e José barbeou-se para falar com Faraó, porque Faraó não gostava de homem barbado. O Egito fazia uma barba, e os judeus não cortam a barba. Aí força a barra dizendo que você tem que usar sem barba. Não tem nada a ver. Então, isso é uso e costume, né? Mas ele diz que é baseado na Bíblia. É baseado na Bíblia, mas é mal interpretado. Entenderam? Então, exatamente, pastor. E assim, eu vivi esse exemplo que o senhor citou aí na prática, né? Um certo irmão, ele me convidou para pregar numa Assembleia de Deus. Aí, quando o pastor dele viu que eu tinha barba, ele disse ao irmão para me falar que se eu quisesse pregar, eu teria que tirar minha barba. Né? Então, assim, eu agradeci o convite, amei, e bola para frente, né? É exatamente isso. Pega uma passagem isolada e faz uma interpretação que não serve para a época, né? Exatamente. Isso é uma tragédia muito grande, porque aí dá vontade de dizer que tem uma navalha aí para gente tirar a barba agora, dá vontade de dizer isso. E pegava aquele monte de barba, colocava no povo e dizia, prega barba, prega. Peraí. A gente tem que brincar para não chorar, né? Mas a coisa é séria. É igual paletó também, né? E a contradição fica, pastor, porque tem que tirar a barba, mas fica o bigodão, né? Não, é verdade. Os Amishes, um grupo religioso que descende dos anabatistas, os Amishes, eles não usam bigode. Ele não usa bigode, ele usa o cavanhaque. E é só aquele cavanhaque de bode aqui. É costume, mas os assembleanos forçam a escritura. Os Amish é costume deles, mas o assembleano força a escritura. Um pouco parecido com que é uma seita, mas é um pouco parecido com o que a CCB faz com a mulher, uso do véu.
Isso, exatamente. É outra interpretação errônea, né? Que o cabelo é o próprio véu. E a mulher negra, que não tem como o cabelo cair para baixo, o cabelo sobe, né? Como é que fica a mulher negra? A mulher negra que crê em Jesus, é crente, é lavada e remida pelo sangue do Senhor e vai ser impedido de louvar a Deus, vai ter que fazer chapinha? Não, respeitar a integridade física da mulher negra, que pode usar o seu cabelo como bem entender na igreja, sem problema algum. É porque o pessoal força a barra mesmo, né? Então, para gente... Nesse momento assim, pastor, que nós somos, como é que eu posso dizer, a denominação que mais se aproxima daquilo que foi as igrejas do início. A ideia de diversidade doutrinária, lógico que doutrinas secundárias. A nossa base nós não negociamos. Mas, por exemplo, nós conseguimos ver no meio batista alguns pastores que vão divergir em questões soteriológicas. Sim. Por questão de interpretação. Arminianos, reformados, né? Calvinistas. Mas, por exemplo, nós não vamos abrir mão das nossas bases, dos nossos princípios, como o batismo por imersão. Nós entendemos que é a única forma de ser batizado, a única forma aceita biblicamente. E partimos da interpretação do texto da palavra batismo no original, sem fazer inferências ou suposições como algumas denominações assim o fazem. Mas eu creio que podem se chegar a conclusões diferentes, desde que não tiram a doutrina principal, a doutrina primária da Sagrada Escritura. Exatamente, Arthur. Exatamente o que eu ia concluir é isso. Você tem que ter unidade no centro e diversidade na periferia, teológica e doutrinária. Contanto que essa periferia, não seja algo central, que vá, por exemplo, adoração de anjo, não é periferia, é central. Você tem que adorar Jesus. Cabelo, barba, é periferia. A gente resolve isso com tranquilidade, né? É a questão da visão cristológica, né? A gente tem que olhar para a cristologia daquela igreja, daquele líder, né? Exatamente. A nossa adoração tem que ser cristocêntrica. Os cânticos, a palavra, tudo que for feito na igreja, fora da igreja, dentro da igreja, no âmbito da esfera cristã, da esfera da sociedade, a glória, a honra e o louvor é a Jesus Cristo. Você pode olhar, quando você é convidado para um ato ecumênico, numa universidade, em qualquer outra coisa, quando eu sou convidado, eu não falo de Deus, eu falo de Jesus Cristo, o Deus encarnado. Rapaz, causa confusão, o povo fica zangado comigo. Porque se eu falar em Deus, Deus é subjetivo. Pode ser o Deus do candomblé, pode ser o Deus dos muçulmanos, pode ser o Deus dos cristãos, é subjetivo. Quando eu falo Jesus Cristo, eu estreito, é só Ele. E eu gosto de fazer isso, de dar honra, glória e louvor a Jesus Cristo. Gente, vamos ficando por aqui. Vou passar o slide para vocês. Leiam o material sobre ecumenismo. Façam um resumo. No resumo final, você faça uma conclusão pessoal, dando sua opinião crítica ao texto lido e estudado. Leia a declaração doutrinária. Você que é batista que já leu? Dá uma lida de novo. Só para dizer assim, eu li. Para a gente trabalhar e entender que você está entendendo. Ok? Alguma dúvida, gente? Nenhuma dúvida? Deus abençoe você. Quem faltou, se ausentou por um motivo de doença ou de trabalho, eu vou dar um upload do vídeo que eu estou gravando aqui também, concomitantemente à aula, estou gravando e colocar no meu YouTube e colocar o link, e amanhã eu coloco no grupo de vocês, para quem quiser assistir de novo, ou quem não veio assistir pessoalmente, não perder essa aula. Deus abençoe vocês e peço que o irmão Arthur nos agradeça a Deus em oração pela aula, por favor. Santo Deus e maravilhoso Pai, aqui, Senhor, nós vivemos o nosso louvor e a nossa adoração, e nós te pedimos, Senhor, que a tua graça esteja sobre as nossas vidas como esteve até o dia de hoje, Pai. Te agradecemos pelo dia que tivemos, te agradecemos por tuas misericórdias terem abundado nas nossas vidas, e, Senhor, nós te agradecemos especialmente por essa aula. E te pedimos, Senhor, continua a nos ensinar,
não cesse, ó Pai, de falar conosco através da Tua palavra, da Tua santa palavra. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, façam as tarefas, não se esqueça das tarefas, para você acompanhar direitinho, fique por dentro direitinho, e a gente vai estar na próxima terça-feira, se Deus quiser. Pois não? Pode falar, Janice. Boa noite. Essa disciplina não está bem paga, não? Ou estou atrapalhada, é parecida com outra? Olhe no grupo do Sete Base que tem lá a relação de quem está participando, viu? Dá uma voltazinha às mensagens anteriores, tem lá. Olhe lá, por favor, beleza? Deus abençoe, muito obrigado, fique com Deus, até terça, se Deus assim nos permitir, o Senhor. Amém. Glória a Deus. Obrigado. Amém, pastor. Até mais. Amém, pastor. Até mais. Amém. Deus abençoe. Amém, pastor. Paz. Tchau. Deus Até abençoe. mais, meus irmãos. Até mais, pastor. Amém. Fique com Deus. Ok, assim encerra a primeira aula, Teologia dos Princípios Batistas. Teologia dos Princípios Batistas. Deus abençoe, muito obrigado.